Olá, eu me chamo Marcelo Alcântara Holanda, sou professor de terapia intensiva e pneumologia da Universidade Federal do Ceará, idealizador da plataforma Xlang para ensino de ventilação mecânica e atualmente superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Vamos enfocar nessa aula a pneumonia pelo novo coronavírus, a COVID-19, enfocando aspectos clínicos, radiológicos e funcionais. O coronavírus, o novo coronavírus, ele tem um tropismo especial pelas células respiratórias, em particular pelos pneumócitos tipo 2. Nessa microscopia eletrônica, a gente vê a presença de partículas virais de 200 nanômetros de tamanho dentro de pneumócitos do tipo 2, a gente vê aqui, causando uma lesão pulmonar direta pela pneumonia viral, ou seja, pela infecção do próprio vírus das células respiratórias. Isso provoca uma série de alterações clínicas que tem um período de incubação de 1 a 14 dias, mas em média ao redor de 4 a 5 dias. E os sintomas mais frequentes incluem quase sempre febre, fadiga, tosse seca, anorexia, mialgia, dispneia, expectoração. Vejam que febre e tosse seca são os fenômenos ou sintomas mais frequentes. Um terceiro sintoma aqui destacado é a dispneia, a falta de ar, que combinada com a febre e a tosse seca forma uma tríade que inclusive deve servir de alerta para os pacientes com a manifestação mais grave da doença. Outros sintomas relatados na literatura incluem rinorreia, anosmia, que é a perda do olfato, dor de garganta, artralgia e, eventualmente, sintomas digestivos, náuseas, vômitos e diarreia. Lembrando que manifestações atípicas também podem ocorrer. Importante ressaltar que fatores de risco estão associados a uma evolução mais desfavorável e a um risco maior de óbito pela COVID-19. A idade acima de 60 anos, hipertensão, diabetes, cardiopatias, pneumopatias, imunossupressão e outras doenças crônicas, como nefropatias, hepatopatias. A evolução clínica também é um importante marcador de gravidade. Reconhece-se que mais de 5 a 7 dias, uma semana, de persistência ou piora dos sintomas está associada a essa situação, se associa a pior prognóstico. A extensão do envolvimento pulmonar também, sendo que se há mais de 50% do parênquima pulmonar comprometido com aquela lesão que veremos adiante de vidro fosco ou de consolidação, também há um marcador aí de gravidade. Além disso, é importante ressaltar que alguns pacientes têm alterações laboratoriais muito características. Leucopenia ou leucocitose, sobretudo linfopenia, realmente há uma queda da contagem de linfócitos no hemograma, alterações com aumento do D-dímero, da proteína C reativa, da desidrogenase lática, elevações das transaminases TGO e TGP, elevação da ferritina e interleucina 6, dois marcadores de inflamação, e a procalcitonina pode estar normal ou levemente aumentada decorrente da pneumonia viral. Assim como na evolução clínica, alterações laboratoriais sequenciais mostrando marcadores de inflamação e alterações da coagulação são indicadores de gravidade e de prognóstico nos pacientes. Um raio-x de tórax aqui de um paciente de 61 anos, diabético, com tosse seca, dispneia e febre, aquela tríade que eu mencionei anteriormente, há 7 dias. Observem que ele foi intubado, a gente vê opacidades pulmonares periféricas, poupando algumas regiões do pulmão e sendo caracteristicamente mais simétricas do que assimétricas. A tomografia do mesmo paciente, vejam que não é tão fácil encontrar os achados no raio-x. Na tomografia fica evidente alterações do tipo vidro fosco, bilaterais e caracteristicamente segmentares e subpleurais algumas delas. Aqui no nível
chegando próximo à carina, e aqui à direita na base pulmonar, inclusive na região posterior do pulmão, mostrando algumas consolidações. Esses achados são bastante sugestivos diante de um paciente com esse quadro clínico. Um outro caso, 36 anos, mulher nesse caso, febre, mialgia e tosse seca há 10 dias. Evoluiu com dispneia, também foi entubada essa paciente, não tinha comorbidades, foi entubada 2 dias após a internação, e vejam que os achados radiológicos na tomografia são sempre mais exuberantes do que no raio-x de tórax. No raio-x a gente vê algumas opacidades à direita, mas sobretudo à esquerda, no momento da intubação, e a tomografia mostrando, na verdade, doença bilateral, inclusive com sinais de consolidação e broncograma aéreo do lado direito e vidro fosco naquele padrão mais segmentar à esquerda, poupando relativamente as bases pulmonares em comparação à parte mais da metade superior do tórax. Vários outros artigos têm mostrado também que a tomografia de tórax ela é superior para demonstrar a evolução da doença. Vejam esse caso clínico, paciente no 4º dia de evolução, a gente tem uma tomografia na parte superior com opacidades bilaterais, tipo vidro fosco, distribuição segmentar periférica, e no 12º dia a gente vê uma resolução de boa parte dessas opacidades. Aqui uma evolução, portanto, favorável. Por outro lado, nesse outro caso, comparando o 3º dia com o 6º dia, a gente vê uma progressão de várias lesões do pulmão que aumentaram em número e em extensão, comprometendo certamente mais de 50% do parênquima pulmonar, numa evolução de 3 dias, mostrando que é muito importante a monitorização clínica, laboratorial e também radiológica de alguns pacientes. Em idosos, como nesse caso de uma paciente com 83 anos, com febre por 4 dias, dispneia 7 dias, a gente vê, além do vidro fosco, presente bilateralmente, alterações de septo interlobular, de permeio ao vidro fosco, dando um aspecto mais reticulado, que é característico, tem sido descrito como mais característico de pacientes com mais idade, como é o caso desse paciente. Os achados histopatológicos estão sendo descritos com cada vez mais frequência e se verifica que, nos casos que vão a óbito, existe um dano alveolar difuso, ou ADAD, que nada mais é do que a expressão histopatológica da síndrome da angústia respiratória aguda relacionada a essa pneumonia viral. Caracteristicamente, vê-se a membrana hialina e hemorragia alveolar e, chamando a atenção, a formação de trombos de fibrina na microcirculação dos pulmões desses pacientes. Na macroscopia, é interessante observar a hemorragia e o edema pulmonar, característico do dano alveolar difuso, mas numa análise mais detalhada, também se verifica a formação de trombos na circulação arterial pulmonar. Fazendo uma análise global da relação entre gravidade e sintomas e o tempo de evolução da doença, a gente sabe que existe um período de incubação sem sintomas, que pode ser de até 14 dias, mas quando a replicação viral evolui, ela provoca um pico de sintomas ali por volta do 5º dia, 6º dia, com uma melhora gradual até 10, 11, 12 dias. Assim por diante. 85% dos pacientes apresentarão essa recuperação completa após o início dos sintomas. Entretanto, em um subgrupo de pacientes, a resposta imunológica se acompanha de inflamação sistêmica e de alterações da cascata de coagulação. Nesses casos, é possível que muitos pacientes não se recuperem, na verdade, aumentem a intensidade, a gravidade dos sintomas, e eles podem apresentar uma recuperação num tempo muito mais prolongado, aí entrando pela 3ª semana ou 4ª semana. Mas no final, mais 10% dos pacientes passariam por esse processo, atingindo aí um percentual acumulado de recuperação de 95% dos casos. Depois, existe um subgrupo de pacientes que persistirão
com um processo oscilatório aí de inflamação e alterações de coagulação e podendo se recuperar com um tempo mais longo ou ficar até com algumas sequelas, mas uma recuperação acumulada aí de 96% a 99% dos casos sintomáticos. Ora, em torno de 1 a 4% de óbitos podem ocorrer ao longo desse processo. Evidentemente, a chance de óbito cada vez maior naqueles pacientes que têm uma gravidade também mais elevada, uma quantidade de alterações de órgãos e sistemas mais marcante. Sobretudo, a insuficiência respiratória aguda, quanto mais grave, maior necessidade de intubação e de internação em UTI com ventilação mecânica, e as complicações tanto da própria infecção quanto da ativação da cascata inflamatória e da coagulação, e complicações também da internação prolongada do paciente na UTI, por exemplo. Com relação aos pulmões, é importante caracterizar que a insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica ou do tipo 1 é sim o padrão habitual. A gente vê isso fazendo uma relação entre a PaO2 e a FiO2. Ela vai sempre se mostrar reduzida, geralmente abaixo de 300, mas é interessante distinguir que os pacientes podem apresentar duas variantes de envolvimento pulmonar. Uma pneumonia viral ou uma pneumonia viral associada à síndrome da angústia respiratória aguda, em torno aí de 1/4 dos pacientes. Esses pacientes com pneumonia viral, na tomografia, o infiltrado com vidro fosco ele é heterogêneo e ele não acomete necessariamente a região dependente da gravidade no pulmão. Esses pacientes, se forem intubados, eles terão uma complacência relativamente preservada, apresentando uma disfunção da circulação pulmonar, alteração da perfusão com perda da vasoconstrição hipóxica, isso tem sido descrito, poucas zonas de colapso alveolar, com baixa recrutabilidade pela ventilação mecânica, principalmente pela PIP, e sim, podem ter alguma resposta à prona, porém, teoricamente não seria por alterações da redistribuição do colapso. Por outro lado, os pacientes que desenvolvem SARA, eles têm colapso na tomografia, uma complacência reduzida do pulmão, esse colapso dependente da gravidade, mais nas zonas posteriores, como a gente vê nesse quadro desse paciente, com alta recrutabilidade na fase precoce, ou seja, responsivos à PIP, e obviamente com uma boa resposta à posição prona também, desde que feito na fase precoce de SARA. É interessante compreender que os pacientes com pneumonia viral, eles têm aquela hipoxemia inicial que vão levar, que ela produz, principalmente gerando uma saturação abaixo de 93%, um aumento do drive respiratório e um aumento progressivo da dispneia. Esses dois fatores combinados levam a um aumento do esforço muscular respiratório e essa pressão negativa intratorácica aumenta a pressão transpulmonar e o volume corrente também tende a aumentar. Esses fatores favorecem a formação de edema pulmonar intersticial no pulmão que já está inflamado. E talvez a lesão pulmonar autoinduzida, ou do inglês Patient Self-Inflicted Lung Injury, PSILI. Acredita-se que essa combinação de fatores pode favorecer a evolução de um quadro de pneumonia viral segmentar nos pulmões para um quadro de síndrome da angústia respiratória aguda, difusa e de difícil abordagem do ponto de vista clínico e do ponto de vista terapêutico desses pacientes. Portanto, voltando para aquela figura de explicação da evolução da doença e as suas possíveis apresentações e evolução, a pneumonia viral ela vai ocorrer na fase precoce dos sintomas e, não havendo a recuperação, pode haver uma evolução para a síndrome da angústia respiratória aguda e aí sim um risco de complicações extremamente elevado e de óbito. O tratamento adequado em todas as fases da doença, desde a sua apresentação até a fase mais avançada, em que o paciente necessita de tratamento em UTI, pode levar à redução do percentual de óbitos e a uma recuperação mais rápida do paciente.